obstáculos, derrotar exércitos. Quantos querem ser assim em nome de Jesus? Amém. Acompanhe comigo a leitura que também está projetada e que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão, você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde você andar. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, que nesta noite aqui estamos reunidos em torno da Tua mesa, ouvindo a Tua palavra, somos todos ouvidos para saber aquilo que Tu queres nos ensinar. Que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é bússola quando estamos navegando nas águas profundas desse mundo, ela é a nossa lamparina da nossa existência, ela que nos conduz em todo o caminho que devemos andar. Que a Tua palavra continue falando conosco nessa noite. Não haja impedimento algum para que os Teus servos, os Teus filhos, ouçam a Tua palavra e dela venham aprender, em nome de Jesus. Quantos aqui tem nesta semana situações a resolver, dificuldades a enfrentar, obstáculos a vencer, problemas a enfrentar? Eu creio que todos nós vivemos muitas vezes como que cercados de muralhas, tendo obstáculos à nossa frente. A vida cristã até parece uma corrida de obstáculos. Você vence um obstáculo, ultrapassa uma barreira, surge outra barreira, surge outro obstáculo, e nós vamos indo assim de obstáculos em obstáculos, de barreiras em barreiras, mas sempre vencendo em nome do Senhor Jesus. Na verdade, nós sempre vamos vencer em nome do Senhor Jesus, porque nós já somos campeões por antecipação, nós já temos garantida a vitória, nós temos a certeza da vitória que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário para todos nós. Amém? Amém. No texto ali, havia um moço, esse moço de nome Josué. Ele havia sido discípulo de Moisés, o mesmo Moisés que nós falávamos a semana passada, que Deus usou para, através dele, conduzir o povo, tirar o povo do Egito, conduzir o povo para o exército, fazer o mar vermelho se abrir. Este mesmo Moisés, ele tinha um servo, um discípulo. Esse discípulo de nome Josué, disse que estava sempre acompanhando Moisés. Em Êxodo 33, diz que esse discípulo de Moisés não deixava a tenda da oração. Era um lugar destinado à intercessão, e Josué, o servo de Moisés, estava sempre ali buscando a Deus. Quando Deus tem
uma tarefa, uma missão, algo a realizar através das nossas vidas, primeiro Ele dá um preparo, primeiro Ele prepara você. Nós vemos que Josué já estava sendo preparado desde o princípio, desde o começo. Se Deus está preparando a sua vida, é porque Ele vai muito te usar, é porque Ele tem tarefas grandes a realizar através da sua vida. E como Josué foi assim? E agora que Moisés, o grande líder do povo de Israel, estava morto, caberia a Josué sucedê-lo nesta missão. Se Moisés tinha um mar pela frente para abrir, Josué tinha um rio, mas não quer dizer que era um obstáculo menor, porque diz que na época da primavera, exatamente quando Josué tinha que atravessar aquele rio juntamente com o povo, o Jordão, ele transbordava em todas as suas ribanceiras. Era um rio que se tornava caudaloso, perigoso e transbordante na época da primavera. E era exatamente nessa época que Josué tinha que passar, atravessar aquele rio juntamente com o seu povo. E certamente ele se lembrou do grande desafio que esteve diante de Moisés, esteve diante deles tempos atrás, e agora se deparava novamente com eles. Mas Josué já havia sido treinado desde lá de trás. Quando foram mandados os 12 espias para observar a terra que Deus falara que iria lhes dar, somente Josué e outro moço de nome Caleb foram os que trouxeram relatórios otimistas com relação à visita àquela outra terra. Todos os outros espias vieram infamando a terra, vieram trazendo desânimo, vieram trazendo palavras negativas, dizendo assim: olha, a terra que Deus tem a nos dar está cheia de gigantes, são muito mais altos, muito mais fortes que nós não conseguiremos vencê-los. E Josué e Caleb, pelo contrário, disseram: olha, são gigantes realmente, só que vocês não viram o outro lado. Assim como tem problemas gigantes, também tem bênçãos gigantes. Onde tiver problema gigante na tua vida, tem bênção gigante. Ou seja, onde você encontrar problemas gigantes é porque tem bênção gigante. Quem quer ter bênçãos gigantes na sua vida? Então se prepare que você vai encontrar problemas gigantes, mas você vencerá os gigantes porque é a promessa de Deus. Amém? Amém. Josué então, junto com o Caleb, vem dizendo assim: olha, realmente tem gigantes, gigantes que nem a gente vê naquele seriado antigo, Terra de Gigantes. Quem assistiu? Sessão nostalgia. Quem assistiu? Deixa eu ver. Olha os coroas aí. Terra de Gigantes. Não era aqueles gigantes que a pessoa ficava assim, a mãozinha, tipo uma formiguinha perto. Eram homens talvez aí de uns 3 metros e pouco de altura, um pouquinho maior que o Aleph, um pouquinho maior que o Jason, né? Nada mais que isso, 3 metros. Quantos metros o Aleph tem? 2,5? 1,97? Tá bom, acrescenta aí mais 1 metro no Aleph, era mais ou menos esse tamanho de gigante. Então, dá para vencer, não dá? Só que os 10 espias ficaram tremendo de medo. Agora nós vamos morrer. Eu fico pensando, aquele pessoal, quanto mais milagre via, mais incrédulo se tornava. Isso quer dizer que nós não precisamos de milagres, né? Porque, ó, na história do povo de Israel foi assim: quanto mais milagres eles viam, mais incrédulos se tornavam, mais ingratos se tornavam, mais viravam as costas para Deus. Nós não precisamos de ver milagres, porque nós cremos mesmo sem ver. Nós acreditamos no invisível, nós acreditamos na palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Milagre não traz fé, milagre pelo contrário leva a ingratidão, milagre leva a incredulidade, milagre leva muitas vezes a nós duvidarmos de quem é Deus. Ora, Deus já havia dado vitórias incríveis para esse povo. Deus já havia aberto o Mar Vermelho, já havia destruído o exército de Faraó, já havia mandado 10 pragas, já havia trazido os ídolos do Egito, tudo por terra. E o povo agora estava com medo de alguns homens grandes. Olharam o problema gigante, mas não olharam as bênçãos gigantes, não prestaram atenção nos frutos
gigantes, cachos de uvas carregados por 2 homens, romãs gigantescas, maçãs enormes. Eles não olharam para isso. Muitas vezes nós estamos vendo a bênção gigante na nossa frente, mas só estamos vendo o problema, só estamos vendo a muralha, só estamos vendo as barreiras, só estamos vendo o perigo. E sabe a palavra crise? Você tem ouvido falar muito de crise, né? Crise, não é crise, é crise. Você vê crise na economia, crise na política, crise nas finanças, crise no dólar, não, dólar não tem crise no real, crise na economia mundial, crise na economia nacional, crise na economia municipal, crise em tudo, crise na família, crise no casamento, crise no... É o que a gente vai ouvir falar, crise, não é? Mas, queridos, o dicionário chinês tem uma definição muito interessante para a palavra crise. Eles definem a palavra crise como 2 vocábulos: perigo e oportunidade. Isso quer dizer que épocas de crise na nossa vida são épocas de perigo, são épocas de dificuldade, mas também são épocas de oportunidade. Talvez você sabe como é que foi criada a motocicleta. Os jovens gostam muito de motocicleta, mas motocicleta foi uma invenção que veio em época de crise. Segunda Guerra Mundial, a economia muito lá embaixo, o preço da gasolina lá em cima, dificuldades. Um homem chamado Suichiro Honda, ele não tinha dinheiro para ir trabalhar com o seu carro, ele tinha bicicleta, ele usou a criatividade, pensou, bom, essa bicicleta pode ser motorizada. Criou um motor, inventou e transformou a bicicleta numa bicicleta motorizada, e depois mais para frente se transformou na motocicleta. E deu origem à fábrica Honda, mesmo nome do seu fundador. Então, quer dizer que toda época de crise, preste atenção, que tem uma oportunidade escondida no meio da crise. Tem uma oportunidade. E se você aproveitar essa oportunidade, você vai fazer com que da crise você extraia uma grande oportunidade de vitória. E aqui estava uma oportunidade na vida de Josué. Uma grande crise, uma grande dificuldade, um grande obstáculo, um grande problema. Como vencer? Deus sabia que Josué só precisava de uma palavra. Uma. Qual era essa palavra? Não temas. A mesma palavra que nós encontramos cerca de 365 vezes na Bíblia. Ou seja, uma para cada dia do ano. Não temas. Você vai amanhecer amanhã, a palavra do Senhor vai estar te falando, não temas. Terça-feira, não temas. Quarta-feira, não temas. Quinta-feira, não temas. Sexta, sábado, não temas. Não temas. Franklin Delano Roosevelt, o grande presidente dos Estados Unidos, teve. Quando ele assumiu a presidência da nação, a nação estava fundada em crise. 1 em cada 4 pessoas estavam desempregados. Muitos não tinham dinheiro nem para comida. Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência. No discurso da sua posse, a frase que se tornou célebre, famosa, foi: americanos, a única coisa que nós devemos temer é o medo. A única coisa que nós devemos temer é o medo. Se você tiver que ter medo de alguma coisa, tenha medo de ter medo, porque o medo paralisa. O medo nos torna petrificados. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de agir. O medo nos impede de ir avante. Não tenha medo. Se tiver que ter medo, tenha medo do medo. E Josué agora não poderia temer de jeito nenhum. Ele era o líder da nação. Ele tinha que conduzir aquele povo. Se ele fracassasse, se ele tremesse na base, toda a missão fracassaria. 40 anos de caminhada pelo deserto não valeriam nada. Deus então fala a Josué e diz: olha, Josué, não temas. Por que não temer, Senhor? Há tantos perigos, tantas dificuldades, rio a atravessar, muralhas a serem derrubadas, exércitos a serem enfrentados. Por que não temer? Josué tinha motivos para temer? Tinha. Só que no meio de todos esses motivos a temer, ele tinha um motivo para não temer.
Esse um motivo para não temer superado a todos os outros, qual é? Josué, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Isso quer dizer que se Deus estiver conosco, eu lembro de um hino da harpa cristã, e quando eu era criança eu gostava de cantar quando eu tinha medo. Que é: se Deus comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. O Roberto conhece Roberto? Se lá para o deserto Jesus me quer levar, eu na sua palavra irei confiar. E por aí vai. Olha, a presença do Senhor, a certeza da presença do Senhor nos traz ânimo, nos traz alento, nos traz coragem, nos traz a certeza da vitória, é verdade? Olha outro cântico que eu gostava quando era pequeno. Criança também tem problemas e dificuldades, sabia disso? E eu tive muitos problemas, dificuldades e medos na minha infância, adolescência. Quando eu estava com medo, eu cantava um cântico que dizia assim: eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol vier escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Quantos conhecem esse cântico? Corinhos, como a gente falava antigamente, os corinhos. Então era assim: eu só confio. Vamos ver se a gente consegue cantar? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol vier escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor para me guiar. Aí tinha a segunda parte que era assim: posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol vier escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3, o Senhor diz: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Deus de Israel. Eu dei o Egito, a Etiópia, por teu resgate. Eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Salvador. Amém? Não temas, não temas, ainda que haja rios a atravessar, águas a atravessar, fogo para te queimar, não temas, porque o Senhor te salvará. Amém? Amém. Diante do perigo, entendemos? Quem estava na barca essa semana que houve a colisão? Alguém que estava na barca? Olha, disse que foi Deus nos acusa. Nessa hora, a gente jogava bolsa para o chão, jogava tudo que tinha nas mãos, só queria uma coisa: colete salva-vida. Colete salva-vida. Eu pensando, o que o colete salva-vida ia resolver aquele problema? A barca toda fechada, não tinha para onde sair. Eu pensei, eu atravesso esse canal todo dia de catraia. Não tenho medo, mas aquela barca causa medo, porque a hora que fecha as portas, você não sabe se acontecer alguma coisa, você vai conseguir sair de lá de dentro. A catraia, pelo menos, quem sabe boiar, nadar um pouquinho, se garante, mas a barca é difícil. Mas o que eu quero dizer? As pessoas, no momento do perigo,
Elas querem algo para se agarrar, algo para segurar, algo que não deixa elas se afundar. Pensaram, o colete salva-vidas, o colete salva-vidas. Mas nós temos algo, alguém a quem se agarrar, alguém a quem nós devemos nos apegar, alguém que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, todos os momentos, todo instante, em qualquer situação, onde quer que nós andarmos. Jesus, ele disse, eu estarei com você todos os dias, eu estarei com você todos os dias. Não temas, não tenha medo, não pasme, nem te espantes, não se atemorize, porque eu sou o teu Redentor, o teu Salvador. Amém? Amém. Agora, queridos, para que nós tenhamos êxitos diante das dificuldades, das barreiras, dos obstáculos, daquilo que se interpõe a nós, precisamos 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Primeiro lugar, o segredo está em obedecer. Obedecer. O Senhor falou a Josué, olha Josué, não pasmes, não tenha medo, não te espantes, mas tem uma coisa, seja forte, muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se aparte, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Obedeça ao Senhor. Obediência é o segredo da vitória. Josué precisava tão somente obedecer. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que tudo. Quando nós obedecemos a Deus, dá tudo certo, vai tudo bem, não tem como dar errado, é vitória, é êxito, é sucesso, é ser bem sucedido. Obedeça ao Senhor. Mas como nós podemos obedecer ao Senhor se nós não sabemos as ordens, se nós não soubermos o que Ele está nos mandando, se nós não soubermos o que é para obedecer? Aí entra o segundo segredo. O segundo segredo é meditação na palavra de Deus. O que é meditar? Deus falou a Josué, olha Josué, você deve meditar nesse livro da lei dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito, dia e noite. Agora eu fico pensando, talvez você pense, mas meditar na palavra dia e noite é possível? Alguém medita dia e noite na palavra? Só para meditar dia e noite, primeiro, o que é meditar? A própria palavra diz. Quem se lembra do Silas, ele vai pregar aqui na quinta-feira que vem. Quem tiver com saudade dele, venha na quinta que ele vai pregar. Mas o Silas Leonardo, ele sempre tinha um jogo de palavras, ele transformava as palavras de uma forma que a gente vinha entender o sentido. Gostava dele nesse sentido assim. Então, eu lembro que uma vez ele falou, meditar é ditar para você mesmo. Eu medito, ou seja, eu dito para mim. Então meditar, é legal, meditar, ditar a mim. Então eu dito para mim a palavra de Deus. Olha o segredo. Hoje em dia a palavra de Deus está disponível em todos os meios, em todos os modos. Está no iPad, iPod, iPhone, que mais? iPad, iPod, iPhone, celular, só não está no meu porque é antigo. Mas está em todo tipo de equipamentos eletrônicos, não é verdade? Você tem a palavra impressa, você tem a palavra digitalizada. Um segredo. Andando na rua, de bicicleta não, que é perigoso. No primeiro culto eu falei, pegando o metrô. Eu esqueci que nós não estamos em São Paulo. Andando na rua, pegando o ônibus, pegando o metrô, mas aqui é pegando a catraia, pegando a barca, onde você estiver, dentro da bicicleta, liga um versículo da palavra, ainda que seja um pouquinho, um versículo, um texto. E durante o dia você vai pensando, meditando, lembrando naquele versículo, ruminando. Eu tinha um professor que dizia, nós temos que ruminar a palavra. O que é ruminar? É mastigar. O boi, o herbívoro, ele mastiga e engorda. Depois volta para a boca e o mesmo processo, mastiga e engorda. É nojento, né? Mas esse é o processo da ruminação. E enquanto nós ruminamos a palavra, é como se nós estivéssemos mastigando devagarinho, engolindo, depois mastigando de novo, engolindo e voltando, sentindo o sabor de cada palavra. Por exemplo, você pega uma palavra dessa,
contigo, eu te darei vitória. Não é gostoso naqueles momentos de dificuldade, de perigo, de tensão, você lembrar de uma palavra dessa? Então, medite na palavra. Segredo: os antigos reis, um dos requisitos, exigências para o rei era o seguinte: ele deveria ter uma cópia da lei, e naquela cópia ele deveria meditar todos os dias da sua vida, porque a nação deveria ser regida por alguém que tivesse a direção de Deus. Se fosse assim nos nossos dias, como seria bom ter alguém na direção de uma nação que seguisse as orientações de Deus. Seríamos uma nação bem-aventurada, um povo que conhece a Deus. Então, os reis tinham essa exigência. Nós estamos ainda na época anterior aos reis. Depois de Josué viriam os juízes, aí depois é que viriam os reis. Mas Josué já deveria meditar no livro da lei dia e noite. Para quê? Para que ele pudesse conduzir com segurança e sabedoria aquele povo. Ele não poderia deixar de meditar. Para quê? Também para obedecer. Porque se esse é o segredo do bom êxito, da vitória, para que ele pudesse obedecer, ele tinha que conhecer a lei. E aí entra o segundo segredo do bom êxito, da vitória, que é meditar, exatamente meditar nas palavras. Salmo 1, olha que diz o Salmo 1, um salmo que entoa, que ecoa juntamente com essas palavras de Deus a Josué, que é o seguinte: Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, ou daqueles que não temem a Deus. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, se o segredo do bom êxito é meditar na palavra, está aqui confirmado em Salmos. O mesmo mandamento Deus dá e diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Você já viu uma árvore plantada em terra seca e uma árvore plantada junto às correntes de águas ou perto de um ribeiro? Aquela árvore que está plantada na terra seca, quando vem o tempo da falta de chuva, o tempo da seca, o tempo do calor escaldante, a árvore vai murchar, porque não tem água. Agora, uma árvore que está plantada bem ali pertinho de um riacho, perto de correntes de águas, ela sempre vai permanecer verde, cor da esperança. Ela sempre vai permanecer viva, ela não vai murchar, não vai secar e por consequente vai dar frutos. Assim é a nossa vida. A palavra de Deus é simbolizada pela água. Se nós estivermos plantados junto a essas águas, não vamos murchar. Ainda que venha tempo de calor, provação na vida, ainda que venha tempo de seca, ainda que venha tempos difíceis, você não vai murchar, não vai secar e nem vai deixar de dar frutos, porque você está plantado junto às águas. Então medite nessa palavra, vive essa palavra, obedeça essa palavra, tenha essa palavra no coração, na vida, na prática, no dia a dia, porque é garantia para o bom êxito. Amém? Quantos amam essa palavra? Diga amém. 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 Você tem essa palavra aí com você, não importa se é impressa, se digitalizada, carregue essa palavra com você, leve essa palavra com você, por onde você for, onde você andar, esteja com essa palavra. E no momento de dificuldade, essa palavra com certeza vai tirar as dificuldades do seu caminho, vai fazer você implodir qualquer muralha. Eu lembro que alguns anos atrás, um japonês engenheiro, juntamente com a sua equipe, eles lançaram um novo método de derrubar edifícios, método da implosão.
E quando surgiu esse método, a gente ficava estarrecido, vendo um prédio grande ruir, lembra-se disso, né? Ruir em poucos instantes, tudo virar pó, de uma forma assim, ó, incrível. Mas esse método da explosão, Deus já havia dado muitos séculos antes ao moço Josué. Glória a Josué, você vai ser um implodidor de muralhas. Olha, Josué, tem uma muralha muito grande na sua frente, 7 metros de largura, Josué. Mas eu vou te dar o poder de implodir essa muralha, Josué. Vocês vão implodir essa muralha não com o poder de dinamites, não com o poder de explosivos, Josué, mas vocês implodirão essa muralha no poder do clamor, no poder da oração, no poder do louvor. Vocês vão ver essas muralhas ruírem abaixo. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Nada é impossível para Deus. Guarde bem isso. Segunda coisa que Deus manda ser guardada nessa noite, aí no HD da sua memória. A primeira é: nada é impossível para Deus. Repita junto comigo para ficar bem gravado aí no HD. Nada é impossível para Deus. Beleza? Segunda coisa: tudo é possível para Deus. Vamos relembrar primeiro? Nada é impossível para Deus. Depois, tudo é impossível para Deus. Ficou bem guardado no HD da memória? Não, acho que tem que repetir mais uma vez. Então, ó, nada é impossível para Deus. Vê, a primeira frase começa com nada. Nada é impossível para Deus. A segunda já começa com tudo. Se nada é impossível para Deus, o contrário de nada é tudo. Impossível, o contrário é possível. Então, nada é impossível para Deus. O contrário, tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus e tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus e tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. Nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus. Beleza? Vamos lá agora. Aos homens, algumas coisas, ou muitas coisas, são impossíveis. Mas para Deus, não. Pronto? Deu para ficar fixado na HD da memória? Então, queridos, amanhã, durante a semana, quando surgirem aquelas coisas difíceis a resolver, sabe aqueles pepinos enormes, aqueles abacaxi, aquelas situações que você faria, dona? Aí você vai lembrando, domingo, quando eu fui lá na plenitude, eu lembrei que nada é impossível para Deus. Então esse programa aqui também está incluído nada. Eu lembro que a segunda coisa que eu devia gravar no HD da memória é: tudo é possível para Deus. Isso está incluído tudo? Tudo inclui tudo, não é verdade? Tudo deixa de incluir alguma coisa? Se é tudo, né? E se é nada, é nada. Então olha que forte: tudo e nada. Tudo é possível para Deus, nada é impossível para Deus. Não tem como escapar. Agora eu te desafio a encontrar um problema, uma dificuldade que Deus não possa resolver. Qual é? Que Deus não possa resolver. Que Deus não possa fazer. Que Deus não possa solucionar. Tem alguma? Achou alguma aí? Desafio. Tudo é possível para Deus. Nada é impossível. Josué tinha uma grande missão e um grande obstáculo. Todas as vezes que Deus nos destina a grandes missões, grandes realizações, também tem grandes obstáculos. Onde você vê um grande obstáculo, você pode ficar atento. Olha, é aqui. É aqui que Deus vai abençoar. É aqui que Deus vai fazer. É aqui que Deus vai realizar. É aqui que eu quero estar. Não é fugir dos obstáculos, não é fugir das dificuldades,
não é fugir diante das muralhas, é dizer: olha, muralha, o que você é para o meu Deus? Gigante, o que você é para o meu Deus? Mar, rio, o que você é para o meu Deus? Aí você vai perceber que o gigante, a muralha, o rio, o mar, é sim uma grande oportunidade de Deus realizar o milagre. Então Josué só precisava obedecer, meditar na palavra. E a terceira e última coisa, para nós terminarmos: crer, confiar nas promessas do Senhor. Olha que Deus fala a Josué: olha, Josué, você lembra como eu fui com Moisés? Lembra? Lembra que eu usei Moisés para tirar o povo lá do Egito, derrotar o faraó através das 10 pragas? Lembra que eu usei o Moisés para abrir o mar vermelho, para fazer o povo atravessar, para fundar os exércitos de faraó, para fazer o povo ver milagres quase todos os dias no deserto? Lembra, Josué? Está lembrado? Não se esqueceu? Pois assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Lembra, Josué, tudo aquilo que eu já prometi para Abraão e seus antepassados, que a ele lhes daria a terra da promessa? Eu só quero que você se lembre de mais uma coisa, Josué: as minhas promessas não falham. Eu sou fiel, sempre fiel, sempre fiel. Nunca falhei, nunca falharei. Josué, eu só quero que você se lembre disso. Lembre-se das minhas promessas e lembre-se que elas sempre se cumprirão. Sempre se cumprirão. Nunca falharão, Josué. Só isso, Senhor. Só. Agora, Josué, mãos à obra. Tem muralha para derrubar. Antes tem um rio para atravessar. Rio cheio, caudaloso. Você vai atravessar com esse povo. Pois tem muralha. Eu fico pensando, porque as coisas de Deus sempre são difíceis. Para o ímpio tudo é fácil. Para aquele que não serve a Deus é tudo fácil. Tudo na mão, Satanás dá as coisas assim, vamos beijar. Sem dificuldade. É teu. Quando você vê uma coisa muito fácil, desconfia. Porque as coisas de Deus são tudo com dificuldade. Agora, quando você vê coisas com dificuldade, vai aqui que Deus está. Então, Satanás dá. Só que com outra mão ele tira até o que você não tem. Esperto, garoto, ele dá. Toma. Depois com outra mão já está tirando. Tira até o que você não tem. Deus não. Ele dá as coisas com dificuldade. Olha, você quer? Vai ter que lutar. Você quer? Vai ter que derrubar o obstáculo. Você quer? Vai ter que derrubar a muralha. Vai ter que enfrentar gigante. Não é assim não. Mas por que Deus faz isso? Já pararam para pensar? Porque as coisas de Deus são tudo com dificuldade? Vou te contar por quê. Deus não cria filhos mimados. Deus não cria filhinho de papai. Deus cria lutadores. Deus cria vencedores. E para ser lutador, para ser vencedor, tem que ser treinado nas batalhas, tem que ser treinado nas dificuldades. Teria teu filho tudo o que ele quiser dele? Toma, filho, não precisa se esforçar, toma, filho, não precisa trabalhar, toma, filho, não precisa treinar, toma, filho, toma, dele. Será que vai dar coisa boa nisso? Não, né? Ó, filho, você quer? Tem que se esforçar. Ó, filho, você quer? Tem que batalhar, tem que lutar. Estuda, filho. Lute. Batalhe. Vá em frente. Vá à luta. Faça assim, você vai criar filhos vencedores. Filhos que não vão desanimar no primeiro obstáculo. Porque quando a pessoa tem tudo fácil, na mão, tranquilo, quando chega um obstáculo, uma dificuldade, não vou enfrentar, não fui treinado para isso. Eu fui acostumado a receber tudo fácil, tudo tranquilo, tudo na mão. Não está para mim. Agora, quando a pessoa é treinada na luta, treinada na batalha, nascido, treinado
para vencer, para guerrear, para conquistar, para lutar. Ele se torna um invencível, ele se torna a pessoa conquistadora, ele se torna a pessoa guerreira, ele se torna a pessoa que não vai desanimar fácil nos obstáculos da vida. Amém? Perceberam porque para Deus as coisas são sempre difíceis? Dê glória a Deus, aleluia, porque é nessas coisas difíceis, é nessas lutas e nessas dificuldades que Deus está te treinando para ser mais do que vencedor, mais do que vencedor, amém? Mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, porque Deus, Ele cria campeões, Deus, Ele cria vencedores vitoriosos, Deus, Ele não cria filhinhos mimados, filhinhos que diante do perigo, Ele cria vencedores, campeões vitoriosos. Quantos campeões vitoriosos, vencedores nós temos aqui? Curve sua cabeça que eu quero orar com você. Músicos, levitas, cantores, adoradores, por favor. Tem mais uma coisinha para falar. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo, ele fala com o seu jovem discípulo. Ele fala com aquele moço chamado Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, vou te dar um conselho. Pregue a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Fale das palavras desse livro, Timóteo. Timóteo era um jovem inseguro, meio medroso, meio assim. Aí Paulo, para dar uma injeção em Timóteo, de ânimo de coragem, fala: Timóteo, você é meio inseguro, né? Sabe qual o caminho para vencer essa insegurança? Eu creio não, está bem explícito na palavra. Timóteo tinha medo de pregar a palavra. Ele se achava tão jovem que ele ficava com medo de, diante de outras pessoas mais velhas, pregar, falar. Aí Paulo, percebendo isso, diga: Timóteo, pregue a palavra. Ou seja, sabe como Paulo estava ensinando Timóteo o segredo de vencer o medo? Qual é o segredo de vencer o medo? Enfrentar aquilo que você tem medo. Qual é o seu medo? Deus vai te colocar em situações que você vai ter que enfrentar esse medo. Espere essa semana. Deus te colocará em situações que você terá que enfrentar esse medo, para que você perca esse medo. Qual é o teu medo? Medo de ir à luta? Tem gente que está em época de prova, na faculdade, na escola, e parece que é sempre a mesma coisa, passando, entrando, e sempre com medo daquelas provas. Uma hora você perde o medo, porque de tanto enfrentar aquele medo da prova, chega uma hora e fala: isso aí para mim é brincadeira. Fichinha. Assim é em todos os medos da nossa vida. Quanto mais nós enfrentamos o medo, menos medo nós temos. Eu estava até falando com o Mauro hoje, eu preciso enfrentar o medo que eu tenho. Confesso. Medo de altura. Tenho. E eu falei com ele que eu admiro o voo livre. Nossa, às vezes eu pego o vídeo lá, fico olhando, fico me imaginando naquela asa ali ao alto, naquela silêncio, quietude, vendo as nuvens perto de Deus. Que legal orar assim. Mas tem medo. Como enfrentar esse medo? Só tem um remédio: enfrentando. Uma outra. O que é, Valdir? Pode pôr a mão. O perigo é mais na terra do que no alto. Verdade. É bom sentir. O perigo está mais na terra do que no alto. Aqui tem trânsito, perigo de colisão, perigo de acidente, perigo de todo tipo. Vai lá no alto, não, verdade. Boa palavra, viu? Boa palavra. O perigo está mais aqui embaixo. Lá em cima não tem trânsito de asas, né, irmão? Não tem perigo. Às vezes pode ter um perigo de colisão, mas é muito raro, né? Então é mais seguro. Mas é só para ilustrar. Esse medo eu nunca vou vencer se eu não enfrentar um dia. E assim é como são todos os medos da nossa vida.
talvez, a terceira, mas chegou uma hora que falou, isso aqui 700 metros de altura. 700 metros de altura equivale a um prédio de quantos andares? Cadê o Vinícius bom enquanto? 700 metros de altura, um andar cada 3 metros. Matemática. 700 metros de altura equivale a um prédio de quantos andares, sendo que cada andar tem mais ou menos 3 metros? É? Então, mas quantos metros? Quantos prédios? Prédio de quantos andares? 3 vezes 700, tá? Okay? Não, essa conta está aí. 3 vezes 700, é isso? 3 vezes 700 dá quanto? 7 vezes 2.000? Okay? 210, tá certo. É isso mesmo? Um prédio de 210, é isso a altura do voo? Mais ou menos 700 metros? Tá bom. Prédio de 200 andares, meu Deus. Ninguém vai imaginar. Bom, mas vamos. Dá para perder esse medo? Só enfrentando. Não fuja dos medos, enfrente. Tem gente que só não doa sangue porque tem medo da agulha. Em frente, vai essa semana, doe sangue, olha, perca o medo da agulhada. Que mais? São tantos medos, né? Pastor, eu não durmo com a luz apagada, tenho medo do escuro. Enfrente o medo. Experimente essa noite dormir com luz apagada. Tem gente rindo, acho que tem medo mesmo de luz apagada. Olha, assim eu vou perceber qual são os medos. Que mais? Medo de barata. Não vou dizer, mas alguém tem medo. Como? Gasta quase um vidro de aerosol. Para enfrentar, para perder o medo de barata, tem que enfrentar a barata. Pisa na barata. Escute aquele. O Mateus aqui para ver matar com a mão. O Mateus mata com a mão. O Mateus? É, e pega assim. Esse menino, cadê o Mateus? Esse menino aí é. Mulheres, quem quiser ter um marido heróico, o Mateus. Eu já ouvi dizer que o Mateus matou um rato. Pegou o rato. Agora eu vou dizer que ele mata a barata com a mão. Esse cara é o sonho de toda mulher, né? Ter um marido assim. Que enfrenta rato e enfrenta barata. Eu vou dizer uma coisa. Agora eu vou confessar um outro medo. Medo de barata eu não tenho, mas medo de rato eu tenho. Eu corro. Medo de rato. Tá? Eu sei que para perder esse mesmo dia eu vou ter que chegar e dar um chute no rato. São medos. A gente tem medos na vida, medos. E para enfrentar a gente tem que enfrentar. Para perder a gente tem que enfrentar. Mas uma coisa é certa. Seja qual for o teu medo, seja qual for o teu obstáculo, seja qual for a tua barreira, lembre-se, Deus prometeu o quê? Que estaria onde? Com você. Com você. Com você. Todos os dias da sua vida. Sabe aquele irmão mais velho que segura todas as broncas e não deixa ninguém se aproximar de nós? Sabe? Alguém já teve um irmão mais velho? Se aprontava na rua. Aí quando você tinha que segurar a bolsa, você falava, vou chamar meu irmão. Vou chamar meu irmão. Jesus é esse irmão mais velho. Você chama ele, ó. Ele põe todos os seus inimigos para correr. Ele põe, olha, todos, um a um. Tem um que se aproxima. Ninguém é páreo para Jesus.
E nós temos esse irmão mais velho, que ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, todos os dias. A Ele nós louvamos, a Ele nós adoramos. Diga palavras carinhosas ao seu irmão mais velho. Obrigado, maninho. Obrigado, meu querido, por estar comigo. Vamos juntos. Vamos vencer as dificuldades, os problemas, os obstáculos, os medos, os gigantes, as muralhas. Vamos juntos. Essa força vem de Deus.